Oi, meu nome é Cristina Kemi e esse é meu podcast sobre tricô, costura e outras manualidades. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda. E se você já assistiu algum dos outros vídeos, obrigada por estar aqui de novo. Esse é o segundo vídeo de uma série que eu tô fazendo sobre o Mio Cal. É o knit along dessa blusa que eu tô vestindo, a Mio. É um design da brasileira Paula Pereira. E a gente tá organizando um knit along. As informações estão na descrição aqui embaixo. E se você quiser saber mais informações, o motivo do knit along, como ele vai acontecer na prática, é só assistir o primeiro vídeo que também vai estar linkado aqui. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre fios. Quando a gente vai começar a tecer, a gente pega a receita e tem que escolher qual fio a gente vai usar. Ou às vezes o processo é o contrário, a gente tem um fio e procura uma receita que se adapta àquele fio. Mas como a gente faz para escolher o fio que vai usar numa peça? Bom, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência. No começo eu não sabia muito sobre fios e conforme eu fui vendo várias receitas e estudando, eu fui aprendendo um pouquinho e queria dividir um pouco do que eu sei até agora. Eu não sou nenhuma especialista. Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor me corrijam aqui nos comentários. E se você tiver alguma informação para acrescentar, também fique à vontade. Mas eu queria dar um ponto de partida para quem quiser saber um pouco mais desse assunto. Primeiro eu vou falar da questão da nomenclatura. Em geral, no Brasil, a percepção que eu tenho é que a gente usa lã no lugar de fio. Ou seja, a gente chama de lã vários fios que não são feitos de lã. Porque lã é o fio produzido com a lã da ovelha. Ou seja, seria um fio natural com origem em um animal em específico. Mas a gente acaba chamando de lã também fios sintéticos ou fios feitos de outros materiais naturais que não necessariamente são a lã da ovelha. Então, quando eu tô falando de fio, é um termo genérico que abrange várias categorias de produtos feitos a partir de várias matérias-primas. E quando a gente tá falando de lã, a gente tá falando de um fio feito com a lã da ovelha. Então, em inglês também tem essa questão da nomenclatura, né? O fio seria yarn e a lã seria wool. Eu só queria deixar claro essa diferença na nomenclatura pra gente não se confundir nos conceitos que vão ser apresentados daqui em diante. O meu aprendizado sobre fios primeiro aconteceu de forma mais prática. Eu fui vendo várias receitas e via que cada uma usava um tipo de fio e comecei a pesquisar o que cada fio era, porque alguns eu nunca tinha ouvido falar, como mohair, yak, eu não conhecia esses tipos de fibras. E também, conforme eu fui comprando fios, tendo acesso a lojas que têm materiais um pouco diferentes, e depois, quando eu senti necessidade de ter um conhecimento mais específico, eu fui atrás de literatura que fosse sobre fios. Eu tenho 2 livros aqui para indicar, que são da mesma autora, a americana Clara Parks, e eles são em inglês, eles não têm tradução para o português. Eu gostaria de indicar livros em português também, para ser mais acessível para todo mundo, mas eu não procurei, eu não tive tempo até o momento de gravar o vídeo, então se alguém tiver algumas indicações, por favor, deixa aqui nos comentários, que eu serei eternamente grata. Falando sobre os livros da Clara Parks, ela escreveu o primeiro, que se chama The Knitted Books of Yarn, que é um livro mais genérico, no sentido de falar sobre vários tipos de fibras, vários tipos de fios. E nesse livro ela faz a divisão de categorias que eu vou explicar mais adiante. E o segundo livro é um livro mais específico sobre lã de ovelha. Então ela detalha mais o processo de produção, as fontes, né, os vários tipos de ovelhas que existem e também alguns tipos de misturas, né, de fibras que podem ser feitas com a lã. Os 2 livros são bastante interessantes, eles são mais técnicos, mas numa maneira bem didática. Para quem tiver interesse em ler, eu vou deixar os links aqui na descrição. Eu comprei a versão digital, mas tem a versão física também, apesar de que eu acho que é bem caro para comprar no Brasil. E além de ter o conteúdo técnico, ele tem também algumas receitas para exemplificar como você usa cada tipo de fibra. E eu vou deixar linkados também 2 vídeos, um em inglês, que é da Lerke, não sei se é assim que se fala o nome dela, é uma dinamarquesa e ela fez um vídeo bem interessante sobre fios, em que ela fala sobre principalmente lã, mas alguns outros tipos de fibras também, só que ele é em inglês, apesar de que ele é um pouco mais fácil de entender do que quem tem o inglês nativo, porque como ela
dinamarquesa falando inglês, ela fala um pouco mais devagar do que quem fala inglês como língua nativa, eu acho. E o segundo vídeo é em português, que é uma live que ficou gravada no IGTV da Bendito Fio, a Soraya, de Brasília, junto com a Vivi, da Casa da Vivi. E elas falam sobre fios naturais, fios sintéticos, são bem legais, a Vivi mostra alguns exemplos também. Bom, o conteúdo talvez seja um pouco repetitivo em relação ao que eu vou falar aqui, mas se você tiver interesse sobre o assunto, eu acho que cada uma tem um jeito de expor o que pensa. E acho que vale a pena também dar uma olhada no vídeo delas, é bem legal a conversa. Então, passando para os fios mesmo, dentro da grande divisão entre fios naturais e fios sintéticos, a Clara Parks propõe que a gente faça uma subdivisão entre os fios naturais em 3 tipos de fios, que seriam os fios feitos a partir de fibras proteicas, ou seja, de origem animal, os fios feitos com fibras vegetais, de celulose, e a terceira categoria são os fios celulósicos. A nomenclatura é um pouco confusa porque os termos são parecidos, né? Fios de celulose e fios celulose. Mas os fios vegetais feitos a partir da celulose são, por exemplo, fio de linho, fio de algodão, em que você pega a fibra do vegetal e fia ela dessa maneira sem alterar a estrutura dela. Agora, os fios de fibra celulósica, por exemplo, a viscose, eles são fibras criadas pelo homem, ou seja, a matéria-prima original é transformada a partir de processos químicos e fiada. A gente vai falar um pouquinho mais adiante e acho que vai ficar mais claro. Agora falando sobre as fibras proteicas, a maioria é feita com pelo dos animais, exceto a seda, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Então, o maior exemplo, eu acho, de fibra proteica é a lã da ovelha. E antes de começar a tricotar, eu nem sabia que existiam tantos tipos de ovelha, né? Acho que a mais comum é a merino, a mais conhecida, porque o pelo dela é bem macio e ela tem um relativo custo-benefício. Algumas ovelhas têm a pelagem mais áspera, então a gente não consegue produzir fios que sejam úteis pra gente usar em contato direto com a pele, porque eles não são confortáveis, né? Eles são muito ásperos e acabam machucando a pele, então são usados em outras coisas, por exemplo, tapeçaria, carpetes, enfim, outros tipos de produtos. Mas além do merino, a gente tem outros fios que são bem macios, como o corredale, Blueface Leicester. Tem muitos tipos de ovelhas, a gente não tem tantas opções no Brasil, mas conforme fui vendo várias receitas internacionais, eu percebi que tem muitos tipos de ovelhas. Quando a gente compra um fio de lã comercial, normalmente não vem especificado qual é o tipo de ovelha que veio essa lã, vem só, por exemplo, 100% lã ou 30% lã. E isso faz com que a gente não saiba direito com qual tipo de fibra a gente está trabalhando, né? A gente sabe que é uma fibra de lã natural, mas não sabe exatamente de qual tipo de ovelha. Mas a Clara indica no livro que muitas indústrias trabalham desse jeito porque eles compram matéria-prima de vários fornecedores e muitas vezes acaba sendo um misto de vários tipos de ovelha. Mas quando um fio vem escrito, por exemplo, fio merino, então em geral ou ele é 100% merino ou ele tem uma certa porcentagem dessa lã merino. Nos Estados Unidos tem legislações específicas para regular esse tipo de nomenclatura, para as pessoas saberem o que elas realmente estão comprando, mas eu não sei como funciona no Brasil, eu não cheguei a pesquisar isso. Bom, e dentro da lã de ovelha, além das diferenças nas raças das ovelhas, a gente também tem a diferença no jeito que a fibra é processada. Esse é um assunto bem extenso, então eu não vou falar muito. No vídeo da Lerke ela fala sobre isso e ela mostra alguns exemplos, então eu sugiro que você dê uma olhadinha lá. Mas existe uma outra diferença também entre o fio de lã natural que eu queria comentar, que é o fato da gente encontrar um fio de lã mais natural, que sofre menos processos químicos, e um outro fio que ele sofre um processo químico, que é o superwash. Aqui eu tenho um fio de lã natural, sem tratamento superwash, produzido pelos fios da fazenda, é o Merino Sock 4ply, e por ele não ter tratamento superwash, ele conserva as escamas naturais da fibra. E o que são as escamas? Elas estão disponíveis aqui na superfície do fio e são microestruturas, né, microescamas que protegem o fio, dão estrutura para ele, porque eles organizam a fibra, né? E ao mesmo tempo essas escamas, elas meio que unem um fio no outro, mas sem grudar totalmente. Ou seja, ao mesmo tempo que as
escama define a estrutura do fio, ela também faz com que eles fiquem com esse aspecto um pouco emaranhado. Eu acho que esse é um grande diferencial das fibras proteicas em relação às fibras vegetais, porque as fibras vegetais elas não têm escamas, então os fios eles têm uma definição bem grande, mas eles são bem separados, eles não ficam com esse aspecto um pouco difuso que uma peça feita com uma fibra proteica proporciona. Só que as escamas, pensando no uso, elas têm um lado negativo que é, se você lava a peça e agita muito a peça ou usa uma temperatura muito quente, essas escamas vão se unir e aderir de maneira permanente. Então vai acontecer com essa peça o que a gente chama de feltrar. Às vezes a feltragem é feita de maneira intencional. Teve uma época que isso era moda, quando o pessoal usava bastante o flicker e faziam bolsinhas, então de lã natural, e feltravam na máquina para a bolsa ficar assim com um aspecto bem firminho e tal. Mas numa peça de roupa eu acho que é muito difícil a gente querer que ela feltre, porque a ideia é que a peça fique leve, né, fique gostosa de vestir. E quando a peça fica feltrada, ela fica dura, né, ela fica bem firme e normalmente o tamanho dela encolhe muito. A gente precisa ter bastante controle sobre esse processo. Então, as peças que são feitas com fio de lã natural, que não tem tratamento superwash, elas precisam ser lavadas sempre à mão, com água fria ou morna e sem agitar muito, para não correr o risco de feltrar. E uma outra questão é que a lã natural sem tratamento superwash, ela não absorve tão bem o corante na hora do tingimento quanto os fios que têm o tratamento superwash, justamente porque as escamas, elas dificultam essa absorção do corante por parte do fio. Então as cores ficam um pouco mais difusas, um pouco mais suaves, mas isso depende também de uma questão de gosto pessoal. Aqui eu tenho um outro exemplo de fio, que é um fio que tem tratamento superwash. Esse é o Tosh Sport da Madeleine Tosh. E eu não sei se dá pra ver assim na câmera, mas esse fio aqui, que tem o tratamento superwash, ele é um pouco mais brilhante e ele tem um toque mais aveludado em relação a esse. Esse daqui tem um toque um pouco mais áspero. E também as cores são bem brilhantes, principalmente para esse tipo de tingimento com speckles, com essas partículas menores. O fio superwash, ele absorve muito bem o corante e ele fica bem definido. Esse tipo de tingimento parece que é muito difícil de conseguir com um fio que não tem tratamento superwash. Tanto que a maioria das pessoas que faz tingimento artesanal, né, indie dyers, acaba usando o fio superwash por ser um fio mais fácil de tingir. Por que ele chama superwash? Porque ele pode ser lavado à máquina. Como ele sofreu esse processo químico que retira as escamas, acaba filtrando com muito menos facilidade, então você pode colocar na máquina, ainda que a maioria dos fabricantes aconselhe lavar a mão se você puder, porque aí a peça vai durar mais. Mas se você resolver colocar na máquina, ele não vai filtrar. Bom, mas o processo superwash é um processo químico, então ele tem consequências para o meio ambiente. E por isso algumas pessoas preferem não usar fio superwash, dão preferência para o fio que não tem tratamento superwash. Além disso, tem gente que prefere também a textura. Eu mesma gosto bastante dessa textura do fio não superwash, em vez da textura do fio superwash. Eu acho que muita gente prefere o fio superwash na textura por ele ser mais macio, mas eu particularmente aprendi a gostar do fio que não é superwash, porque é um fio com mais personalidade, eu diria, né? Você consegue sentir realmente que você está usando uma coisa bem natural e eu gosto dessa sensação. Mas aí é uma questão também de gosto pessoal, uma coisa mais subjetiva. Uma coisa que é bem interessante para aprender sobre fios também é ver podcasts ou vídeos de pessoas que fazem fiação manual. Então, em inglês se chama hand spinning. Tem gente que faz a fiação com rocas, né? Tipo aquela da Bela Adormecida, que tem uma roda bem grande. Ou tem também gente que faz com spindle, que é tipo um aparelho de fiar bem pequenininho, que você não precisa de muito espaço, enfim, é um pouco mais prático nesse sentido. Eu nunca tive a experiência de fiar, mas eu gosto de ver os vídeos das pessoas que fazem isso, porque elas falam muito sobre a fibra em si, né? E elas pegam os chumaços de fibra, falam sobre o processo de preparar a fibra, e daí você consegue ter mais noção do que realmente é esse processo. Eu tenho um exemplo aqui de um fio fiado à mão, que eu comprei aqui no Japão.
E dá pra perceber que ele não é totalmente uniforme, né? A fiação manual faz com que os fios fiquem um pouco mais finos em umas partes, um pouco mais grossos em outras, e isso depende também da intenção e da experiência do fiador, eu acredito. Falando um pouco sobre outras fibras proteicas, eu vou mostrar alguns exemplos que eu tenho aqui. O primeiro é o mohair. É uma fibra feita a partir do pelo da cabra angorá, que a gente não pode confundir com o angorá, que é feita a partir do pelo do coelho angorá. E o mohair é uma fibra que tá super na moda hoje em dia, porque ele tem essa característica de ser super quente, mas leve ao mesmo tempo. A fibra em si, normalmente ela é fiada de um jeito que ela fica bem solta, assim. Tem gente que não gosta por causa disso, porque ele solta muito pelo conforme a gente tá tricotando. Normalmente ele é fiado em conjunto com alguma outra fibra, por exemplo, aqui é um silk mohair, então ele tem um fio de seda e em volta o pelo de mohair, para dar mais estrutura para ele, porque ele é muito levinho. E o que em geral os designers estão fazendo é criar peças que usam o mohair junto com um outro fio, normalmente de lã, mas pode ser de outro material também, para você ter esse halo, né, essa coisa meio que soltinha do mohair, junto com a firmeza, né, e a outra cor do fio de lã. É bem legal porque você consegue misturar cores diferentes, né, tingimentos diferentes. Também você consegue misturar essas duas texturas. No Brasil tem um fio da Pinguim que se chama mohair, mas ele não é feito com o mohair natural e ele imita a textura do mohair. Ele seria um fio mais grosso do que esse que eu tô mostrando. Esse aqui é bem fininho, mas ele tem esse aspecto também meio peludinho, meio fofinho. Um outro exemplo de fibra proteica é a cachemire. Eu não tenho nenhuma peça que é 100% cachemire, que ainda não ganhei na loteria. Ele é feito a partir da cabra cachemire. E aqui eu tenho um exemplo de 2 fios que são mistos, de lã com cachemire. Esse aqui tem mais cachemire, esse aqui tem menos, e os dois são bem macios, mas esse daqui é mais. Dá pra ver que ele tem mais halo, mais esse, como fala, aspecto meio peludinho, assim. Enquanto esse outro fio aqui é 100% lã, ele é um pouco mais firme, e esse aqui é lã com nylon, então ele é mais firme ainda, mais durinho. Bom, eu acho que é um pouco difícil de mostrar isso, essas sensações, porque são mais fáceis de perceber com o tato, né, do que com a visão. Mas é só pra gente ter ideia do que existe por aí. E uma outra categoria de fibras proteicas é a dos camelídeos, então entre alpaca, lhama, camelo, entre outros, mas acho que esses são os principais. Eu tenho um exemplo aqui de alpaca, eu fiz um gorro com fio 100% alpaca e ele é leve e quente e ele não é tão denso quanto a lã de ovelha, ele também tem um bom caimento. O fio de alpaca, ele não dá tanta definição nos pontos quanto o fio de lã natural de ovelha, pelo próprio aspecto da fibra, né? Ele também é um pouco mais fuzzy, um pouco mais peludinho, assim. E o último exemplo de fibra natural que eu tenho pra mostrar é a seda. Esse é um novelo pequenininho e a seda dá pra ver que ela é bem diferente dos outros fios, justamente pelo fato dela não ter escamas. Ela também não tem muita elasticidade e ela tem um brilho diferente dos outros fios, né? Por exemplo, comparando com a lã natural, dá pra ver que a seda é muito mais brilhante. Opa! E a seda entra aqui na categoria de fibras proteicas porque é feita a partir de um animal, é a partir da secreção produzida pelo bicho da seda, que é transformada em fio pelo homem. E em relação aos outros fios proteicos que são feitos a partir do pelo do animal, a questão da produção da seda é bem mais controversa, porque quando o fio é produzido a partir do pelo do animal, o animal não precisa morrer pra gente obter a matéria-prima. Hoje em dia, se a gente compra de fontes responsáveis, os produtores garantem o bem-estar animal, tanto no processo de criação dos rebanhos, quanto no processo de obtenção da matéria-prima, né, da tosquia ou esquila. Mas, em geral, na produção da seda, o bicho da seda acaba morrendo nesse processo. E tem gente que evita usar esse material por causa disso. Então tem 2 características que eu queria frisar aqui dos fios de fibras proteicas. Tirando a seda, né, todos os outros, eles têm as escamas e têm elasticidade. E essas 2 características fazem com que eles sejam bastante usados para confeccionar peças de vestuário, porque eles fazem com que a peça tenha uma grande capacidade de se adaptar
ao nosso corpo quando a gente veste. As escamas dão esse aspecto meio separado e emaranhado ao mesmo tempo, e a elasticidade garante mais conforto na hora de vestir, né? Porque a peça não fica assim firme e ela tem essa maleabilidade que garante com que ela se adapte ao corpo. Passando para os fios de fibra vegetal, eu acho que eles são bem populares do Brasil. A gente tem uma grande variedade de fios de algodão, principalmente voltados para quem faz crochê, mas que podem ser usados no tricô também. E o algodão, assim como outras fibras vegetais, tem uma característica bem interessante para quem está em um país tropical, que é o fato dele garantir um conforto térmico quando a gente tem altas temperaturas. Ao contrário da lã, que costuma reter o calor, né, ou outras fibras proteicas, o algodão, ele é o contrário, ele dissipa o calor do seu corpo. Ele absorve a transpiração e consegue expelir para o ambiente. Então, ele é muito bom quando a gente tá num dia bem quente e tá suando muito. Vou mostrar 2 exemplos de fibras vegetais que eu tenho, que são o algodão e o linho. Eu acho que a diferença mais óbvia é que o linho, ele é mais brilhante do que o algodão. O algodão, ele é mais opaco. E os dois, eles têm um toque bem seco, tanto que quando a gente tá tricotando, eles não são tão confortáveis assim, eles são um pouco ásperos pra mão. Bom, e o algodão e o linho não tem muita elasticidade, eles são fibras mais rígidas. Dá pra perceber que ela não estica. Isso, na hora de tricotar, também é uma coisa que atrapalha um pouco, porque não é tão confortável pra gente fazer os movimentos de tecer. Como eles não têm escamas, conforme eu falei anteriormente, o fio fica bem solto, o novelo fica assim meio se desfazendo, porque o fio não gruda um no outro, como acontece no caso dos fios feitos a partir de fibras proteicas, né, em que a escama dá esse papel um pouco de coesão pro fio. Bom, aqui eu tenho uma peça em linho, que é uma receita também da Paula Pereira, que foi lançada agora na revista Miriço número 20, ela se chama Bissu, e é uma camiseta, né, uma blusinha, e dá pra perceber que ela tem um caimento bem solto, né, bem leve. Isso é pelo fato também do fio, né, da escolha da agulha e tudo mais, mas muito se deve à própria característica do fio, né? O linho, ele tem essa característica de ter um caimento muito bom, um drape, como se fala em inglês. E o algodão, ele é um pouco mais denso do que o do linho. Agora, passando para as fibras celulósicas, são as fibras que são de origem vegetal, mas que são produzidas pelo homem a partir de um processo químico. Então, você pega a celulose da planta, mistura com outros elementos a partir desse processo químico e depois transforma em fio. Não é como nesse caso em que a gente pega a fibra do algodão e fia ela diretamente. Bom, no Brasil, um exemplo bastante conhecido de uma fibra celulósica é a viscose. Ela pode ser usada para fazer tecidos, né, para costurar roupas, também pode ser usada para fazer fios, para tecer. Tem as características das fibras vegetais de não ter escamas e de ter esse caimento bom, um bom conforto térmico em climas quentes, porque a intenção inicial quando se produziram essas fibras celulósicas é que elas fossem um substituto para a seda, mas feitas a partir de fontes renováveis. Ou seja, muitas fibras celulósicas também têm o caimento e o brilho que a seda também proporciona. Eu não tenho nenhum exemplo, assim, 100% fibra celulósica aqui. Eu tenho um fio que é misto de viscose com outros elementos, mas eu vou mostrar ele mais pra frente. Então vou passar para o próximo tópico, que são os fios sintéticos. Os fios sintéticos, como o próprio nome já diz, são produzidos a partir da síntese de elementos como carvão, petróleo e outros materiais. Eles são feitos de maneira a reproduzir características dos fios naturais, mas que possam ser feitos em grande escala. Assim como eu mencionei que tem o fio que chama mohair no Brasil, mas que não é feito com o pelo da cabra angurar, ele é feito a partir de materiais sintéticos. Outros fios sintéticos também pode ter um nome que parece o nome de fio natural, mas na verdade esses fios são feitos somente de materiais sintéticos, porque a indústria pega os materiais naturais, escolhe as características que são importantes nele e replica isso a partir desses processos sintéticos. Os fios sintéticos são muito mais acessíveis na questão do preço, porque eles são mais baratos, e também acessíveis na questão da disponibilidade, porque a gente consegue encontrar eles em muito mais lugares à venda. E eles também são de mais fácil manutenção, porque eles não têm a questão da feltragem, né? Eles não têm escamas como os fios de origem proteica, então eles não feltram quando a gente lava a máquina. Também eles são de mais fácil conservação, armazenamento, porque a gente não precisa se preocupar com traças, porque eles não são comidos por esses bichos. Um exemplo de fio sintético que imita um fio de lã
é esse aqui, o Cake da Cisne. O aspecto que ele tem, assim, dos fios um pouco mesclados, lembra um tingimento artesanal. Apesar de não ser, ele é um tingimento feito em fábrica. Esse fio é bem macio, bem gostoso. Ele tem uma tecnologia anti-peeling. Eu não fiz ainda nenhuma peça com ele. Eu comprei os novelos, mas a blusa que eu tô fazendo ainda tá em construção, então eu não sei dizer 100% se ele realmente forma bolinha ou não. Mas alguns fios sintéticos têm essa tecnologia anti-peeling. Um outro exemplo que eu conheço é o Hobby da Círculo. E isso também é uma outra vantagem dos fios sintéticos, que você consegue aplicar esse tipo de tecnologia. O fio de fibra natural, você não tem muito como mudar a estrutura do fio para ele não formar bolinha. Ele acaba formando. Alguns fios formam mais, outros menos, mas praticamente todo fio natural vai formar bolinha, e os fios sintéticos também podem formar se ele não tiver essa tecnologia anti-peeling. Eu não sei exatamente o que a indústria faz para eles conseguirem chegar nesse resultado. A bolinha é uma coisa que irrita muitas pessoas e que incomoda, que faz com que elas pensem que o fio é de maior ou menor qualidade, mas na verdade a bolinha é um resultado natural da fibra do fio, né? Conforme a gente vai usando a peça, vai criando atrito nela, ele vai criando bolinhas. Então faz parte do processo da gente conservar as peças, cuidar delas, remover as bolinhas se elas te incomodam, assim como lavar, blocar, enfim. Por outro lado, os fios sintéticos, eles não têm tanto conforto térmico, porque eles não têm muita capacidade de absorção da umidade, então eles deixam a gente com uma sensação um pouco empapada, né? A umidade que o nosso corpo libera não é absorvida pelo tecido, então ela acaba ficando aqui no meio entre a peça e a própria pele. E o fio sintético também tem a questão de não ser biodegradável, ao contrário dos produtos que são de origem natural. E também os fios sintéticos, eles não respondem tão bem à blocagem no sentido de você conseguir moldar o formato deles. Porque os fios naturais, sejam os fios de fibras proteicas ou de fibras vegetais, quando a gente faz o processo da blocagem, a gente lava a peça e depois estica ela numa superfície e consegue dar uma certa modelada com as próprias mãos ou com o auxílio de alfinetes. E esses fios, eles respondem bem a esse processo, eles ficam com o formato que a gente quer, seja ser um pouco mais esticado ou um pouco mais apertado. Agora, os fios sintéticos, eles não aceitam muito essa alteração no formato. Você consegue esticar eles, mas depois eles voltam para o formato original. Então isso, por exemplo, numa peça rendada, né, que ela tem que ser mais esticada para evidenciar os buraquinhos, enfim, ou outros tipos de peças, faz uma certa diferença também. Bom, e para unir características positivas e negativas dos dois tipos de fibras naturais e sintéticas, existem vários fios que são feitos a partir da mistura dos dois. Então a gente consegue ter um preço mais acessível por causa do uso de fibra sintética e também uma durabilidade maior. E a gente tem também o conforto térmico que o fio de fibra natural proporciona e também o toque um pouco diferente. Por exemplo, esse poncho aqui que eu já mostrei algumas vezes no podcast e no Instagram, ele foi feito com um fio que é 70% acrílico e 30% lã natural. E um outro exemplo de mistura de fios naturais com fios sintéticos também são os fios para meias, que normalmente costumam ser uma mistura de lã com nylon, porque o nylon ele garante durabilidade, né? Porque a meia precisa de uma resistência, é uma peça que sofre muito atrito quando a gente usa. Então, muitos fios são feitos de uma mistura, por exemplo, 75% lã natural e 25% nylon, ou 80% lã, 20% nylon. A gente também pode misturar fibras que são sintéticas entre si, então tem alguns fios que são feitos, por exemplo, com uma mistura de acrílico com poliamida, vários tipos de materiais sintéticos. O fio urbano da Círculo é um desses exemplos. A gente também pode ter fios naturais misturados entre si, como no exemplo do chale que eu mostrei anteriormente, que são fios de lã natural misturado com cachemira e outros. Tem também esse outro exemplo aqui, que é um fio misto de algodão com lã. Ele é 50% algodão e 50% lã de ovelha. O fio se chama Mungo, é da Retrosaria Rosa Pomar, de Portugal. E eu usei pra fazer essa blusa, que é a Super Simple Summer Sweater, da Rory Locatelli. Bom, e a mistura de algodão com a lã dá esse conforto térmico num clima um pouco mais quente, por causa do algodão. E também tem essa elasticidade que a lã proporciona. Bom, agora que a gente falou um pouco sobre as características de cada tipo de fio, eu queria tentar responder a pergunta se é melhor o fio natural ou o fio sintético. E eu acho que depende muito, depende de vários fatores.
Depende da sua disponibilidade financeira, né? O quanto você consegue investir nos fios. Depende do seu gosto pessoal, depende também da sua disponibilidade de tempo, no sentido da manutenção da peça. E os fios naturais provavelmente vão dar bolinha, você precisa lavar eles à mão muitas vezes. Depois que você lava, você precisa blocar para ele ficar com um resultado bonito. E os fios sintéticos, eles estão em uma manutenção mais fácil. E também depende da disponibilidade de fios que a gente tem na região que a gente está. Hoje em dia a gente consegue comprar muita coisa online, mas agora com a pandemia várias fronteiras estão fechadas, não é tão fácil assim. E a gente no Brasil tem uma questão também da moeda, porque o real é bem desvalorizado em relação a outras moedas estrangeiras. Então a gente não tem muito acesso a fios estrangeiros, que é onde a gente tem maior variedade de materiais. Isso também é uma outra coisa que faz com que a gente seja obrigado a escolher certos tipos de fios. Quando a gente pensa também em fios naturais, tem a questão da fonte que a gente vai comprar, se a gente está comprando de uma fonte responsável, que utiliza material obtido de maneira ética, de maneira sustentável. E eu tenho tentado prestar cada vez mais atenção nisso, porque no começo eu comprava um fio porque ele era bonito, porque ele era agradável ao toque, mas hoje em dia eu tento pensar em tudo isso que está por trás da produção do fio. Agora falando sobre espessura. A Vivi comentou na live que ela fez com a Soraya da Bendito Fio. No Brasil se usa muito Tex, mas que essa é uma medida industrial, então ela sugere que a gente esqueça o Tex e a gente pense em outras formas de classificar a espessura dos fios. Eu particularmente também não utilizo o Tex como referência, eu vejo os números e pra mim eles não querem dizer nada, porque é uma medida muito grande. Quando eu comecei a tricotar receitas internacionais, eu percebi que a grande maioria das designers usa uma nomenclatura que é baseada em categorias de espessura de fio. E eu queria explicar um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que se a gente tiver uma noção de que fio foi usado, a gente consegue transpor isso para os fios nacionais. Então eu vou começar pelo fio lace, que é a categoria de fios finos mais comum. Existem algumas outras categorias mais finas, mas em geral as espessuras do fio começam a partir do lace. Então esse exemplo aqui é o mohair, que eu já mostrei. Ele não é lace porque é feito de mohair, existem fios lace feitos de vários materiais, lã, de algodão, enfim. Bom, e o fio lace de lã é muito utilizado para fazer aqueles chales rendados, bem tradicionais, né? Que quando você bloca ele fica bem esticadinho, ele forma uma renda bem fina. E talvez por isso ele seja chamado lace, eu não cheguei a pesquisar essa informação. E agora esse fio lace de mohair, como eu disse, tá bem na moda para ser usado duplo. Então você pode usar um fio mais fino junto com outro fio igual da mesma espessura ou com outro fio mais grosso para transformar a textura dessa peça. Ou pode usar ele sozinho também para ter uma peça bem leve. Daí a gente tem o fingering, que seria o segundo depois do lace. E ele é um fio mais fino também, mas ele já dá uma certa encorpada na peça. Esse é utilizado para fazer a blusa Mio e ele tem mais ou menos uns 400 metros, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do fabricante, a cada 100 gramas. Aí depois a gente tem o Sport, que é um pouquinho mais grosso do que o Fingering. Ele fica entre Fingering e Decay, né, que seria o próximo da lista. O fio Sport, pelo que eu vejo, não é tão comum nas receitas, mas ele existe. Eu acho que é uma espessura bem interessante também pra gente que tá no Brasil, porque ele não é tão grosso como o Decay e o Worsted. Bom, agora a próxima espessura é o Decay, e o cake que eu mostrei, ele é considerado nessa espessura Decay, que normalmente costuma ser usada para fazer blusas, enfim, peças um pouco maiores, mas eu já vi receitas de meia também usando esse tipo de fio. Depois vem o Worsted. Um exemplo é esse fio Brusca, da Retrosaria Rosa Pomar, então ele é um pouco mais grosso já também. E ele é muito utilizado para fazer blusas, eu acho que é o fio mais comum para fazer tipo casacos, suéteres, cardigan. Mas para usar no Brasil talvez ele seja um pouquinho grosso, não é em todas as regiões que a gente costuma vestir uma blusa assim tão grossa, porque mesmo no inverno, dependendo do lugar do Brasil, não faz tanto frio. Aí depois vem aranha, eu não tenho nenhum novelo de exemplo aqui, mas o fio que eu usei para fazer o ponte que eu mostrei, ele é aran, é o Lanceda da Círculo. Aí depois vem Bulk, esse é um exemplo de fio Bulk Bouclé, então ele tem essa textura mais fofinha, assim, um pouco diferente.
o processo de fiação dessa lã. E um fio mais grosso, assim, é legal também pra fazer peças tipo golas ou gorros, assim, acessórios, porque é uma peça que você quer que seja bem quente normalmente e que vai crescer rapidinho. Normalmente também não precisa de muitos novelos. Aí depois vem Superbook, que seria um pouco mais grosso do que esse, e o Jumbo, que é bem grossão. Bom, essa é a nomenclatura que a gente encontra no Ravelry, que é o que normalmente eu costumo pesquisar os fios para ver que espessura eles são. E lá tem classificado boa parte dos fios, inclusive fios nacionais. Por exemplo, se você pesquisar o Cake, né, que é da Cisne, ele aparece lá como de Key, e é nisso que eu me baseio quando eu vou escolher os fios para as peças. Mas também existem algumas outras nomenclaturas que não estão no Ravelry, tipo Chunky ou Craft, enfim, mas a gente pesquisando na internet a gente consegue encontrar qual seria o equivalente, porque é uma questão de nome, né? Agora que a gente já sabe um pouco mais sobre os fios, né, a questão das fibras que eles são feitas e a espessura, a gente pode pensar em como vai escolher os fios para a peça. Então, a primeira coisa que eu faço, em geral, é olhar a receita. Se a receita está publicada no Ravelry, por mais que a gente não tenha comprado a receita, dá para ver as informações principais na página da receita. Então, antes de comprar, você pode ver se aquela receita te agrada. Por exemplo, você está procurando uma blusa mais leve. Então, você vai procurar uma blusa que é feita com fingering ou uma blusa que é feita com sport. Você não vai fazer uma blusa com fio worsted, por exemplo, porque vai ser uma blusa provavelmente mais pesada. Ou ao contrário, por exemplo, você tem o fio e quer achar uma receita que você consiga usar esse material que você tem em casa. Então aí você joga lá na caixa de pesquisa e você consegue encontrar. Eu acho que esse sistema de busca do Ravelry, ele é muito bom, ele tem várias categorias que você pode indicar, o tipo de material, a espessura, quantos metros você tem disponível, e isso é muito legal. Mas partindo do exemplo que a gente tem uma receita e quer achar um fio para ela, como no caso da Mio. Primeiro eu fui ver qual fio que a designer usou na peça original. Então a Paula escolheu um fio que ele era a maior parte de lã, mas ele era uma mistura com outros materiais. Mas como a maior parte é de lã, então eu supus que se escolhesse um fio 100% lã, eu ia ter uma peça com caimento parecido. Então eu escolhi esse aqui, do Fios da Fazenda, porque ele tem a espessura que seria adequada, finger, e também a textura parecida com o original. Agora, se eu fizesse uma peça, por exemplo, que fosse mais fresca para usar no calor, eu poderia ter escolhido um fio de algodão, só que o caimento ia ser bem diferente dessa aqui. O algodão não tem elasticidade, então eu teria que tomar mais cuidado aqui na parte da pala, de não fazer muito apertado, né? Teria que ver a tensão, qual agulha usar, enfim, para evitar esses problemas. Então é tudo uma questão de expectativa, né, e das suas prioridades. O que você quer na sua peça? Você quer que a sua peça tenha um caimento mais parecido com o original? Você quer que ela seja mais fresca, mais quente? Você quer que ela seja mais fácil de cuidar? Ou você quer que ela dure mais? Enfim, essas coisas a gente vai descobrindo um pouco com o tempo também, né? Às vezes no começo a gente não tem ideia do que quer dizer. Por mais que a gente absorva essas informações, você tem um entendimento melhor com a prática, conforme você testa peças com fio sintético, ou um fio de lã, ou um fio de algodão, enfim, qualquer material, você vai tendo informações sobre esse fio e você vai avaliando se isso é bom pra você ou não. E uma outra coisa que eu gosto de fazer também antes de começar uma peça é olhar no Ravelry, se essa receita estiver disponível lá, quais foram os fios que as outras pessoas usaram. Então eu gravei um tutorial aqui, mexendo no site, para mostrar como que eu faço para analisar a receita e ver essas informações sobre o que os outros usuários do site colocaram lá, da experiência deles com a blusa. Como esse vídeo já tá ficando bem comprido, o tutorial vai ficar num vídeo separado, e quem quiser acessar é só entrar no link que tá aqui embaixo na descrição. Bom, foi muita informação, mas eu acho que esse conhecimento é importante na hora da gente tecer as peças. A gente escolher um fio adequado pra peça que a gente vai tecer é o primeiro passo pra gente ter uma peça que a gente goste no final e vá vestir bastante. Se vocês quiserem tecer a Mio junto com a gente, as informações do Cal estão no link aqui da descrição. E eu espero encontrar vocês por lá. Obrigada por terem assistido e um abraço. Até mais!